Boa tarde, professor Antônio Carlos. É, Boa hoje é, tarde, Edna. hoje é sexta-feira, não é? Dia 1º de maio, em que nós comemoramos o Dia do Trabalho, né? Vimos aí muitas comemorações, infelizmente, não aquelas comemorações costumeiras, porque nós estamos em plena pandemia, né? Estamos enfrentando, pelo menos na minha geração, eu não tinha enfrentado um vírus, uma pandemia desta extensão, né? E aí agora, hoje, dia 1º de maio, pela primeira vez nós estamos enfrentando isso. Então, professor, como nós combinamos, o tema do nosso debate de hoje, o nosso bate-papo, é sobre o fundamentalismo religioso e a política, não é? Então, gostaria que o senhor iniciasse, né, explicando o que é fundamentalismo e o que é e qual é o perigo que envolve o fundamentalismo na política. Perfeito, Edna. Edna, eu sempre que falo de um tema, eu gosto de explicar, e aqui é o professor que fala, a palavra fundamentalismo, qual é o significado, de onde é que ela vem. Fundamentalismo vem do fato de que as três maiores religiões, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, eles têm os seus dogmas e fazem a sua pregação em cima dos fundamentos da religião, tá? Então, aí daí surgiu a palavra fundamentalismo, que é um fenômeno, digamos, relativamente recente, porque ele surgiu nos anos 20, lá nos Estados Unidos, após a Primeira Grande Guerra Mundial. Houve um movimento lá e pela primeira vez se usou essa palavra fundamentalismo, fundamentalista, que vem exatamente disso. É fundamentalista ou é fundamentalismo aquelas religiões, seja a cristã, qualquer uma, que prega os fundamentos da sua religião, mas de forma absoluta, inquestionável, sem relativizar absolutamente nada, sem modernizar. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei pelo Velho Testamento e eu me assustava em determinados momentos, porque o Velho Testamento, na Bíblia, mostra Deus como uma pessoa raivosa, punitiva, que amedronta, que tem os seus e tal. E quando a gente chega no Novo Testamento, com a chegada de Cristo, aí é que você conhece o verdadeiro cristianismo, né? Que é o que Cristo pregou, o amor ao próximo, né? A não exclusão das pessoas, e sim a inclusão, o perdão, né? O consentimento, o respeito ao outro. Né? E fundamentalista é exatamente aquele que não admite contestações, quem não pensar como ele, quem não achar o mesmo que ele acha, é um inimigo que deve ser eliminado. O fundamentalista, ele é extremista, ele é sectário, ele é uma pessoa muito obtusa. E quando isso, Edna, quando isso chega no campo da política, eu vou usar a expressão popular, é aí que mora o perigo, porque exatamente a sociedade é plural e a política é para todos, é o governo de todos. Né? Um político, um chefe de Estado, um chefe de governo, ele tem que ter respeito por todos os credos, por todas as religiões, por quem não pensa como ele. Até o bom administrador deve desejar uma oposição. Né? E no fundamentalismo não é assim. O governante fundamentalista
Quem não é dele é para escorraçar, é para eliminar, é para matar, se for possível. É isso que é o fundamentalismo, é que personifica numa pessoa um mito, um Deus, uma coisa absoluta, que só ele resolve. E nós sabemos que o pensamento moderno, o pensamento democrático, o pensamento plural, não admite esse tipo de coisa. Daí é eu dizer que, quando a religião, seja ela qual for, seja o credo que for, seja o viés de algum credo que seja, quando o governante se imbui ou tenta governar dessa forma, a coisa não funciona bem. Vejam o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. O lema dele é, não sei, Deus acima de tudo. Esse Estado teocrático não é Deus acima de tudo. Para o governante dos tempos atuais, para o exercício do poder executivo, quem está acima de tudo é a Constituição. Esse é que está acima de tudo. Porque essa pregação, essa coisa, aparece... por exemplo, o Geisel, o presidente Geisel, era evangélico, mas ele não imprimia no governo dele nenhuma marca daqueles seus pensamentos da religião. Essa mistura, é quando uma coisa se imiscui na outra, que mora o perigo, que Leonel Brizola já advertia há muito tempo atrás. No dia que as religiões apoiarem determinado candidato e que o candidato eleito vá seguir aqueles cânones fundamentalistas daquele credo, seja ele qual for, eu aqui não excluo nem incluo, que o elegeu, isso dá errado, porque a sociedade é plural. Aqui no Brasil você tem cristãos, judeus, muçulmanos, israelitas, macumbeiros, você tem de tudo, né? Você tem a nossa matriz social, não é? Africana, trouxe muitas religiões para cá. Já aí veio os índios, vieram os portugueses com o cristianismo, e essa mistura. E hoje, com a sociedade global, com o globalismo, tudo é visto em todo canto. Então, é natural que a sociedade seja muito plural, muito dividida, e cabe ao governante fazer as inclusões e não as exclusões. Deixa eu citar aqui um líder religioso, o Papa Francisco, não é? O Papa Francisco, ele é um homem preparado para ser chefe de uma religião dos dias atuais. Perguntaram a ele sobre gays, coisas assim, e ele disse assim: quem sou eu para julgá-los? Né? Quem sou eu para julgá-los? Porque ele respeita todas as religiões, ele sequer é único em todas as religiões também o respeitam, né? Isso é que é o papel lá do líder religioso. No campo político, tem ideias próprias, né? O presidente é eleito por um determinado partido político, mas ele tem que saber que lá no Congresso, onde está a representação do povo, ele vai ter que lidar com as mais diversas faces da sociedade. E um presidente, um governante fundamentalista, com esse viés na sua cabeça, na sua religião, ele não sabe administrar isso. É por isso que está havendo eu vou chamar de desastre, viu, Edna? Me desculpe se você acha uma palavra pesada. É por isso que está havendo esse desastre na nossa administração. Então, professor, o lema da campanha, né, que ele adotou para o governo dele, o Jair Bolsonaro, foi Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Pois é. Bom, o lema, o título, o tema é interessante, né? Brasil acima de tudo. Muito bem. Isso. Né? Isso. E vamos dizer que ele dissesse Deus acima de todos, assim, de uma forma retórica, tá? Sim, sim. Apenas retórica. Tenho certeza que, como nosso país é um país laico, mas ele é de maioria católica e cristã,
isso não ia incomodar tanto as pessoas, não é? É verdade também que Jair Bolsonaro, a gente não percebe nele, vamos dizer, uma imposição ou uma perseguição às outras religiões. O que a gente percebe é que ele foi de um oportunismo. Ele percebeu essa veia, essa brecha, esse lado que ele poderia capitalizar para ele. Ele viu que os evangélicos seriam muito manipulados pelos pastores de determinadas denominações. E aí eu quero dizer para o senhor que as mais que são mais manipuladas e que muitas vezes os pastores usam o púlpito para manipular os seus fiéis, indicando ou defendendo um político A ou B, é mais a Igreja Universal, né? O R.R. Soares e a Mundial do Poder de Deus. Eu não lembro do pastor daquele da Mundial do Poder de Deus, o nome dele, é aquele que usa o chapelão, né? Tá muito rico. E o outro é o Silas Malafaia. Valdomiro Santiago. E o Silas Malafaia. Esses nomes citados são os que mais utilizam, né, do seu rebanho. Eu quero dizer rebanho porque sempre na Bíblia chama de ovelhas, né, os seus fiéis. Então não é no sentido pejorativo, mas ele usa os seus fiéis para capitalizar politicamente em função do seu projeto de poder, né? Então isso aqui é pernicioso. Isso. O senhor vê que o Bolsonaro já falou que era católico e que quem era evangélico era a esposa dele. Mas ele foi em Israel e se batizou ali no Jordão, né? Frequenta a igreja evangélica, vai na igreja católica. Tudo bem, eu também sou evangélica, vou na igreja católica, não tem problema aí. O problema é a confusão que ele causa na cabeça do povo, né? Porque ele manipula os evangélicos, eles ficam achando que ele é cristão, evangélico, que professa a fé, ao ponto de se expor ao ridículo, né? De se ajoelhar nas ruas, orando por ele. Quando o próprio Deus disse na Bíblia, lá no Novo Testamento, foi Jesus Cristo que falou, que quando a gente for orar, entre no seu quarto e fale em secreto com teu Deus. Isso não quer dizer que seja proibido nós orarmos em público. Não, a gente pode até fazer uma missa campal, um culto ao ar livre, né? Mas quando o pastor pega os seus fiéis e leva para expor nas ruas, isso tem um objetivo político, né? Por quê? Por que a gente não vê esses pastores ou padres, porque eu vejo mais os pastores, né? Mas também o pessoal carismático é muito defensor e seguidores do Jair Bolsonaro. Aqueles seguidores doentes mesmo, né? Aqueles seguidores que a pessoa chama lunáticos, fanáticos, né? Fanático no sentido de não questionar nada. Não está aberto a questionamento, não está aberto para ouvir, né? E observando as ações do Bolsonaro, voltando aqui ao tema, que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, aí qualquer pessoa que for se aprofundar ou refletir, vê que nem o Brasil está acima de tudo para ele, né? Uma vez que ele beija os pés do Trump, beija a bandeira americana, né? E em detrimento dos nossos próprios interesses, né?
Porque Sim. as pessoas falam do Trump, mas o Trump, pelo menos, é patriota, defende os americanos. Ele pode ter todos os defeitos, mas ele defende o interesse dos Estados Unidos. Mas o Jair Bolsonaro, nós não percebemos ele defendendo ou ele tendo atos patrióticos de defesa dos interesses do Brasil e da riqueza do Brasil. Pelo contrário. E ao mesmo tempo nós não vemos no Jair Bolsonaro um testemunho de um cristão, né? Porque Jesus, ele veio para perdoar pecados, ele se sentou, tanto que chegaram para ele e perguntaram: por que o senhor está sentado, né, com os publicanos? Por que o senhor se senta com as prostitutas, né? Com os cobradores de impostos, que naquela época os cobradores de impostos eram muito mal vistos, porque não existia uma lei séria que regulamentasse. Então, era o rei explorava os seus súditos, não é? E daí eles eram muito mal vistos. E ele disse que, respondeu para aquelas pessoas: eu vim para os doentes, não vim para os que estão curados, né? Então ele veio... Eu vim para que todos tenham vida. Mas aí já é outro contexto, né? Era outro questionamento. Mas nesse contexto, perguntaram para ele também depois: Senhor, é lícito eu pagar imposto a César, né? E ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, ali ele separou muito bem as coisas. Porque os judeus, eles esperavam que Jesus Cristo tomasse o trono, se sentasse ali, né, derrubasse César e tomasse o poder. Mas o Jesus Cristo, ele veio como servo. E ele disse que é o nosso testemunho que fala do que nós somos, né? Não, ele disse, inclusive, textualmente, eu não lembro qual parte da Bíblia, mas está lá, quem quiser pode procurar, que ele disse que é melhor parecer, né? Porque você ser e não parecer, né? Quer dizer que eu sou bom, eu sou cristão, mas eu não pareço cristão, não é o que Jesus ensinou, né? Por quê? O que ele disse? Ele disse... Na época, lá em Êxodo, ele disse para o povo de Israel que ele tinha escolhido. Ele disse: eu não escolhi vocês porque vocês eram os melhores entre os povos, nem os mais numerosos. Eu escolhi para que vocês deem testemunho de mim. E que as outras pessoas olhem para você e digam: eu quero servir a esse Deus que esse povo serve. Quem é que olha para Bolsonaro, né? A não ser aqueles 28% que seguem ele de olhos vendados. Quem é que, na sua sã consciência, olha para Jair Bolsonaro e vê nele a imagem de Cristo? Quem é que olha para ele e diz: eu quero seguir o Deus que esse homem serve? Não, sabe por quê? Porque nós estamos em pandemia. E eu já falei, a gente vê um Jair Bolsonaro irônico, piadistas com piadas grosseiras, tirando momentos para ir praticar tiro ao alvo, enquanto os familiares brasileiros enterram seus mortos. Ninguém vê um Jair Bolsonaro consternado, né? Não vê um Jair Bolsonaro chorando como chorou o prefeito de Manaus, como chora o nosso governador Camilo. Eu não digo um choro literal, mas nos cuidados que ele tem e outros governadores que têm dado exemplo, né? Como Flávio Dino, como Rui, como o governador de Paraíba, a Fátima lá do Rio Grande do Norte.
e outros, né? Até o próprio Dória, né? Até o próprio Dória está tendo mais cuidado com o povo que o elegeu do que o próprio Bolsonaro. E ele, outra característica que nos mostra que ele não é um seguidor de Cristo, é quando ele se acovarda e coloca a culpa no outro, né? Ele diz assim: não me botem na minha conta, acusem os governadores, quando ele sabe muito bem que ele é culpado, porque ele pode emitir moeda, ele pode mandar dinheiro para os estados, para dar condições aos estados brasileiros, aos governadores, de enfrentar essa pandemia, né? Quando ele é interpelado ali na frente do palácio, e que ele trata mal as pessoas, que ele humilha, e que ele é homofóbico, que ele trata mal os gays, que ele trata mal os negros, como o senhor mesmo falou, que ele falou que os quilombolas são pesados em arroba. E esse tipo de expressão você jamais veria numa pessoa que prega o amor de Cristo. Então, nem Deus está acima de todos ali para ele, porque ele usa o nome de Deus para ganhar apoio político, né? E nem o Brasil está acima de tudo, porque as nossas riquezas, a nossa Amazônia, a nossa água, todas as nossas riquezas, o petróleo, a Embraer, nada está sendo defendido por este presidente. Nem mesmo a saúde dos brasileiros. Por quê? Além dessa pandemia, nós adoecemos de tanta ansiedade de saber o que é que cada dia é uma novidade, cada dia nós somos atacados, cada dia é mais um absurdo que vem desse governo. Não é, professor? Então fica difícil. Isso. E aí, eu queria que o senhor falasse também, que o senhor já conceituou, mas assim, não só a atitude do governo, mas o que ele estimula nas pessoas, né? E que ele tem prazer de ver que as pessoas são fundamentalistas e nós dizemos fascistas, né? E cruéis com quem pensa diferente. Pode... Edna, olha, na sua fala, você disse uma coisa muito interessante quando ele foi indagado sobre os impostos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. César era o Estado, era o governo, e Deus é Deus. Então, é aquilo que eu digo, são campos diferenciados, não são excludentes, mas são diferenciados. A religião tem que ser tratada no seu campo próprio, o Estado no seu campo próprio. O Estado é a lei terrena, a religião é a lei divina, é a lei de Deus, é a lei da divindade que a religião tiver, né? Você veja que a própria Igreja Católica tem o seu código próprio, o direito canônico, né? E nós do Estado, e o Estado não, tem um direito constitucional e tal. Então, veja, eu identifico no Bolsonaro e nos seus seguidores muitas características fundamentalistas. A pregação do ódio, a perseguição aos inimigos políticos, um petralha, como o Bolsonaro chama, para ele, deve ser excluído. Você se lembra que na campanha ele pegava uma metralhadora e ficava fazendo um gesto de que estava matando os petralhas. Uhum. Era. Ele prega o ódio, ele Isso. não é um homem que compreenda o perdão, ele tem a Dilma e o Lula como verdadeiros anticristos. Quer dizer, eu vejo muitas características nele e nos seus seguidores fanáticos
muitas características dos fundamentalistas, mas eu percebo demais, inclusive, Edna, tem uma coisa, eles são muito assim, sepulcros caiados, muito honestos por fora e muito corruptos por dentro. Um dia desses, numa passeata pró-Bolsonaro, encontraram um dos seguidores dele com um carro roubado, com as placas clonadas. Aquilo é o que se chama sepulcro caiado, honesto, correto, a anticorrupção, a honestidade acima de tudo. Aí, lá por dentro, os filhos faziam rachadinha, os filhos comandam o gabinete, Edna, gabinete do ódio. Você já se acostumou com essa ideia de no Palácio Presidencial ter o gabinete do ódio? Você já se acostumou com a ideia de na Câmara dos Deputados ter a bancada da bala? Você já se acostumou com essa ideia? Porque eu não me acostumo e não posso admitir isto, que este tipo de coisa possa ser incrustado, admitido pelo pensamento político da sociedade moderna, do país democrático, onde todos devem ter oportunidade, todos devem ter bons salários, todos devem viver com dignidade. E não é com a bala, não é com o ódio, não é com a perseguição que se chega a esse estado do bem-estar social, Edna. Então, falando isso, eu me lembrei, até abri aqui em Mateus 12:34, né? Quando isso aqui foi o João Batista que falou. Ele disse: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Olha aí. Edna, olha, como está sendo bom esse nosso diálogo, porque eu digo as coisas de maneira mais teórica e você vai ao pragmatismo. Quer dizer, nós estamos nos completando nesse sentido. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Quer dizer, o que tem no coração é o que é exposto. É o que é colocado. Aí ele diz: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Isso. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de prestar contas no dia do juízo. Isso é para quem crê, né? Quem crê na Bíblia. Aí tem outro momento que eu acho muito interessante, falando nessas orações, que as pessoas vão orar, orar pelo Bolsonaro, para ele continuar. Aí eu digo: Senhor, liberta ele de toda a maldade, tira do coração dele toda a maldade, transforma o coração daquele homem, se não, tira ele do poder. Essa é a minha oração. Né? Sim. Então, aqui diz que eu tinha separado, era bem aqui mesmo. Em Jeremias, certo? Em Jeremias tem um momento aqui. Tem um momento lá no livro de Jeremias, isso é no Velho Testamento, que Deus, ele olha para Moisés, né? Ele olha e diz assim, aliás, diz para Jeremias, né? Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes mais, porque eu não te ouvirei. O povo estava, essa parte desse povo, estava tão voltado para a maldade, os governantes estavam maltratando o povo de uma forma tão cruel, e Jeremias orando, né? E aí ele diz: não me ores mais por este povo, nem levantes por eles clamor. E não me importunes mais, porque eu não te ouvirei. Então, lá em Hebreus também diz que
horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Muita gente diz assim, mas Deus, ele é tão bom, como é que pode fazer isso? As pessoas não entendem que a justiça de Deus é diferente da nossa. Para Deus ser justo, ele tem que punir uma pessoa que está fazendo o mal, que é, por exemplo, é responsável por um genocídio. Ele não pode tratar uma pessoa que que é responsável por um genocídio e outra que está ali, como vamos dizer, o povo da Cruz Vermelha, que está trabalhando, os profissionais de saúde, os voluntários, inclusive até o MST, que está doando toneladas de alimentos, o padre Júlio Lancelotti e outras pessoas voluntárias que estão ajudando agora. Não dá para comparar com outros que está indiferente. Porque como eu vi ontem, o Jair Bolsonaro deu um café da manhã para os deputados bolsonaristas e tiraram uma foto com a mesa farta, uns sucos assim, tão lindos, de cor laranja. E uma mesa tão linda. Agora o senhor imagina uma pessoa lá do Amazonas com fome, ou lá das favelas com fome, olhando para aquelas fotos, e aí eles tirando selfie como se nada tivesse acontecendo no Brasil, nada de mal tivesse acontecendo. Então, a gente pensa, quem não estuda bem a personalidade de Deus, não sabe que ele vê essas coisas. O senhor já assistiu, deve ter assistido o filme de Êxodo, né? Aquela parte onde Deus ele usa Moisés para tirar o povo da mão cruel do faraó. E aí Deus tira, o povo acompanha, né, Moisés. E ali quando o mar se abre, depois que todo o povo de Israel passa, os faraó com seus exércitos tenta entrar e o mar fecha. Isso pode ser, vamos dizer, uma analogia, pode ser muita gente pode não crer, né? Não crer que isso aconteceu de verdade, mas serve para nós, mesmo para quem não crê, serve para nossa reflexão, né? Serve para nossa reflexão. Quantos governantes cruéis já passaram, né? E depois vem um outro governo que liberta o povo da escravidão. O que nós estamos passando agora é uma espécie de escravidão. Porque como nós vamos nos libertar de Bolsonaro? Nós estamos debaixo dessa lei dele, dos abusos que ele comete. E muitas são as lutas que nós temos travado todos os dias para enfrentar os abusos dele e dos seus ministros e dos seus filhos. A gente fala nos filhos porque parece que os filhos governam com ele. A impressão que dá. Nós votamos, não elegemos 4. A impressão que dá é que nós somos governados por um colegiado, né? E mais os ministros. E escolhidos a dedo, né? Então, professor, eu quero dizer para o senhor que nós já estamos com 33 minutos. Vixe, tá bom. Então, eu só queria arrematar, lembrando aqui, quem são os alvos dos fundamentalistas? Perfeito. As mulheres que lutam pelos seus direitos. As mulheres são alvo dos fundamentalistas, porque eles acham que mulher é inferior a homem, que mulher... Não teve um dia desse uma pessoa que disse, não, a mulher não é para ter nem curso superior, ela é para ser inferior ao homem. Foi um desses pastores aí que falou, os grupos LGBT, vá um homossexual se aproximar de Bolsonaro, ele é capaz de agredi-lo fisicamente, não é? Então, ele persegue, ele não gosta dessas minorias, ele não tem clemência, não tem respeito, não tem empatia com os LGBTs.
nem muito menos, Edna, com a esquerda, né? Os comunistas, nem existe mais comunista nem comunismo, Não. mas o Bolsonaro tem os bolsonaristas, um negócio, hoje mesmo eu conversando com um disse, não, porque esse vírus veio lá da China, foi os comunistas que mandaram. Meu amigo, não tem mais comunista, não tem mais comunismo, isso é um discurso ultrapassado. Daí, Edna, eu identificar muito o bolsonarismo com o fundamentalismo, que tem um muro que separa uma coisa da outra, mas um muro muito tênue entre o fundamentalismo e o fascismo. Então, uma das coisas que nós até já falamos sobre isso, que prova que Bolsonaro não tem amor no coração e não é um discípulo de Cristo, não é um seguidor da doutrina cristã, porque primeiro que ele diz que bandido bom é bandido morto. E Jesus, ele quer é que a pessoa seja recuperado, regenerado, seus pecados perdoados, que a pessoa se arrependa, né? Do seu mau caminho e volte para o bom caminho, que na palavra de Deus diz, se converta dos seus pecados, né? Até fala que existe uma porta estreita e a porta larga, né? Que a porta larga é a mais fácil. Ele não tem demonstrado amor cristão. E eu fico, como evangélica cristã, e o senhor, como católico praticante, deve imaginar como é que pode e como é que essas pessoas que são evangélicas, que se consideram evangélicas, podem, né, se deixar manipular por uma pessoa que tem essa espécie de discurso há 28 anos. Porque ninguém pode dizer que foi enganado, né? Não. Há 28 anos que ele tem esse discurso. Então, a pessoa que tem como livro de cabeceira um livro escrito pelo Ustra, Coronel Ustra, e que tem como ídolo um ditador sanguinário e cruel, não pode se dizer um cristão convertido, né? Um cristão genuíno, digamos assim. Não pode. E eu não sei como é que tem pastores que não se envergonham de publicar que apoia Bolsonaro. Eu não entendo. Porque para os cristãos que crê no Pai, Filho e Espírito Santo, né? Diz que o Espírito Santo, ele não deixa o seu povo enganado. Então, ou a pessoa não deu voz ao Espírito Santo, ou ele está com o Espírito Santo afastado dele. Nós estamos falando, eu quero dizer aqui para os ouvintes, para os que creem nisso, né? Para que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, né? E que crê na Trindade. Tudo isso que nós estamos falando é fundamentado na Bíblia, né? Evidentemente que para quem não crê, deve pensar de outra forma, e aí nós aceitamos, assim, está aberto, né, para as pessoas colocarem nos comentários os seus pensamentos a respeito do assunto e do que tudo que foi tratado aqui. Nós não estamos fechados a ouvir as pessoas nos seus comentários, né? Então eu quero, antes de encerrar, professor Antônio Carlos, pedir para as pessoas dar os seus likes, curtir, compartilhar, comentar, né? E nos ajudar aqui no blog da Dilma, no Mídia Livre, e no blog blog da Dilma no Facebook, e o Mídia Livre no YouTube. E o meu canal no YouTube, Edna Teixeira. Precisamos que essas pessoas compartilhem e nos ajudem, porque nós só temos uns aos outros. Nós, a Globo, a Record e outras mídias tradicionais, elas não dão voz às pessoas progressistas, né? Então, nós precisamos que essas pessoas entendam a importância de investir
e de contribuir com esse blog da Dilma, né? Com o blog da Dilma, que eu sou editora e sou colaboradora, e o senhor também, tá? É um colaborador. E deixar aberto aqui para os comentários. As pessoas fiquem à vontade, porque nós não somos fechados. Nós só não toleramos comentários não civilizados, mal educados e grosseiros, porque a própria plataforma não admite mensagem de ódio, né? E mensagens que não sejam civilizadas. Então, muito obrigada a todos que nos ouviram. Obrigada, professor Antônio Carlos, porque o senhor sempre nos prestigia com excelentes conteúdos. Uma boa tarde. Obrigada.